João Batista foi a voz que clamou no deserto. Ele preparou o caminho para o início da missão de Jesus. E ele alertava a todos: arrependei-vos, eis que vos está próximo o reino dos céus. Endireitai as vossas veredas, endireitai os vossos caminhos. E estando João Batista junto com seus 2 discípulos, passa Jesus. E ele fala: eis o Cordeiro de Deus, mostrando que Jesus era o Messias que havia de vir, que era o Messias prometido. E aqueles 2 discípulos foram atrás de Jesus. E Jesus, sentindo que eles o seguiam, virou-se e fez uma pergunta profunda: o que buscais? E aqueles discípulos ficaram atônitos e perguntaram a Jesus: onde moras? E eles seguiram Jesus e depois tornaram-se seus apóstolos. Mas essa pergunta ecoa há mais de 2000 anos. E Jesus volta-se para nós e nos pergunta: o que buscais? Porque o Evangelho não são palavras mortas. O Evangelho não é uma história a ser lida que aconteceu com aquele povo. Aquela pergunta não foi dirigida àqueles 2 discípulos. O Evangelho é palavra viva. E ele nos traz, ele vem a cada momento atingir a cada um de nós. Porque aqueles personagens daquela época somos nós. E tudo que Jesus falou, tudo que ele exemplificou, e todos aqueles que participaram para que a sua história, para que os seus ensinamentos se eternizassem, cada um de nós se reveste de um desses personagens em algum momento das nossas vidas. E nesse momento, diante de tudo, Jesus vem e nos pergunta a cada um de nós: o que buscais? O que vieram buscar aqui? O que fez com que vocês saíssem, nós saíssemos... Obrigada. O que fez que nós saíssemos do conforto do nosso lar, da nossa zona de conforto, num domingo tão manhoso, chuvoso, gostoso de ficar na cama, mas nós saímos e viemos até aqui. O que nos faz buscar um templo religioso? O que a gente espera? Quais são as nossas buscas? Quais são as nossas necessidades? O que realmente nós queremos? Nós queremos a salvação para as nossas almas? Nós queremos amenizar as nossas dores? Nós queremos recompensa? O que nós queremos? Porque Jesus, ele veio nos trazer a lei do amor. Ele veio nos ensinar. Ele veio nos trazer a mensagem do Pai para cada um de nós. E ele não prometeu nenhuma recompensa exterior. Ele não prometeu nenhum privilégio a quem o seguisse. Pelo contrário, ele falou: quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o que buscamos quando aqui estamos? Qual é a finalidade da nossa existência? E isso precisa ser cada vez mais buscado em nós mesmos. Isso precisa ser cada vez mais perguntado para nós mesmos. Qual a finalidade? Se a gente puder responder simplesmente, por que nós estamos aqui? Né? Qual a finalidade? Qual a finalidade de Jesus? Iluminar consciências, nos libertar,
Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então nós estamos aqui estamos num templo espírita, nós acreditamos na doutrina espírita e o que ela nos fala é que ninguém veio aqui para salvar ninguém, é que ninguém veio aqui para salvar o mundo, é que cada um veio aqui para salvar a si mesmo, se melhorando. Que quando Jesus fala arrependei-vos, está próximo, repetindo o que João falou, arrependei-vos significa que temos algo a reparar e está próximo o reino dos céus, nos prometendo esse reino dos céus, não fora, mas dentro de nós. Então todos nós estamos aqui para a conquista do reino dos céus. E nós sabemos que essa conquista não vai se dar numa vida só. Por isso a misericórdia e a justiça divina, que nos dá múltiplas vidas, múltiplas oportunidades para que esse reino dos céus seja conquistado. Porque essa é a fatalidade de cada ser criado por Deus. É a conquista do reino dos céus, que é a conquista de virtudes, que é a plenitude espiritual, que é o ser perfeito, que é para onde nós caminhamos. E o que faz, o que a gente pode fazer se isso é um fatalismo? É um caminho. E esse caminho tem uma chegada. Só que o caminho depende do caminhar, é um caminho. Esse caminho tem muitos atalhos, mas é um caminho só. Mesmo que se entre em atalhos, deve-se voltar para o caminho principal, porque atalho não tem saída, você tem que retomar. Se temos um só caminho, mas o caminhar é diferente de um para o outro. Você pode se arrastar, parar, não pode retomar, mas você pode estacionar, ou você pode andar, você pode correr. Então esse caminhar depende de cada um de nós. E Jesus nos deixou muito claro tudo isso. Como que a gente faz para essa iluminação interior? Como que a gente faz para atingir esse reino dentro de nós? E ele nos deixa no seu evangelho. Porque nos lembra Humberto de Campos, que um dia, Pedro, depois que Jesus morreu, e quando ele fundou a Casa do Caminho nos arredores de Jerusalém, onde ele assistia os pobres, os necessitados, as viúvas, os doentes, como Jesus ensinou, como Jesus mandou, que quando fizesse a um deles, a ele estava fazendo, mas era muito problema. Eles eram muito atacados. E eles não tinham trabalhadores, eles não tinham recursos. Então, em um momento, Pedro chorou e dirigiu sua prece para Jesus, que ele apareceu até ele e o consolou. E, ao se despedir, ele falou: Pedro, quando quiseres me encontrar, me buscas no Evangelho, nos mostrando que Ele está ali. Então, quando a gente quiser encontrar Jesus, quando a gente tiver dúvidas, quando a gente não souber que caminho tomar, ou em todas as situações da nossa vida, e a gente quiser encontrar Jesus, é no Evangelho que a gente precisa buscar. Então, o Evangelho, ele nos traz, ele nos mostra, ele nos direciona, ele nos dá o caminho. E para esse caminho dessa plenitude espiritual, ele nos traz lindamente. Quando no Sermão do Monte, Jesus nos traz toda a conduta, iniciando esse sermão com as bem-aventuranças. Um cântico lindo, um cântico de amor ao homem, um cântico de esperança, nos mostrando exatamente a didática de Jesus. Que ele veio e nos mostrou: faz e receberás, batei e abre-se-vos-á, nos mostrando que nós todos temos autonomia, que todos nós temos livre-arbítrio, e que tudo o resto depende das nossas atitudes, das nossas condutas, diante daquilo que a gente acredita, e como que a gente usa o nosso livre-arbítrio.
Então, essas bem-aventuranças, elas vêm nos mostrar, porque Jesus estava no monte, ele subiu uma montanha, e essa iluminação espiritual é uma subida para o alto, para cima, em direção a Deus, em direção ao Pai. Então, vamos entender como que a gente pode subir em direção ao Pai e adquirir essa iluminação através dessas bem-aventuranças que Jesus nos traz. Primeiro, para entender, é necessário que a gente lembre que tudo que Jesus falou não foi para o corpo que padece. Ele falou para o nosso espírito. Porque quando ele ressuscitou, ele veio nos mostrar que não existe morte, que existe o espírito que é imortal. Ele nos mostrou. Através da sua ressuscitação e através dele voltou. E ele não voltou e... Oi, gente, estou aqui. Não. Ele apareceu aos discípulos várias vezes. Ele pediu para Tomé tocar suas chagas como se fosse material. Ele era material. Ele não era uma aparição. Toca aqui, Tomé. E ele fala para Tomé, felizes os que creem sem ter visto. Então, ele vem realmente falar para nosso espírito imortal, para aquele que sobrevive e vive várias e várias vidas através da oportunidade da reencarnação. E aí ele começa falando, bem-aventurados sois, para aquele povo daquela época. Quem que estava lá assistindo Jesus? Vamos nos transportar para aquele momento, para aquele monte. Quem que seguia Jesus? É aquele povo oprimido, que estava sob o jugo do Império Romano, aquele povo sofrido, coxos, cegos, obsediados, pobres, sofridos. Era aquele povo que estava ali ouvindo Jesus. Assim como nós hoje. Talvez os males completamente diferentes dos daquela época, mas oprimidos, sofridos, necessitados daquelas palavras de Jesus. Então, nós somos também a sua plateia. E quando ele fala para aquele povo sofrido, bem-aventurados, né? Esperança, alegria, bem-aventurança. Bem-aventurados, ele começa. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando você começa a subir uma montanha, vai do começo, vai do chão, do humus, da terra. A gente começa por baixo, a gente não começa por cima. Então ninguém vira anjo de uma hora para outra. A gente vai subindo, pouquinho a pouquinho, degrau a degrau. É essa a condição humana. Então, para a gente começar a subir, é necessário que ele fala pobre em espírito, humus, terra, humildade. Humildade é reconhecimento de onde nós estamos, de onde nós estamos partindo, em que situação, em que momento nós estamos dessa caminhada. Então, é necessário que a gente reflita. Eu já andei um pouquinho. É necessário que a gente valorize o nosso passado. É necessário que a gente valorize a nossa história, os nossos esforços. Tudo que a gente fez, errou muito, mas estamos caminhando, estamos aqui. Só o fato da gente estar aqui é um esforço. É um andar nessa caminhada. Quantas pessoas estão dormindo? Quantas pessoas não estão se preocupando com o seu espírito, só satisfazer as necessidades do seu corpo? Então, nós estamos aqui, e isso é muito bom, é um ponto positivo. O que eu já fiz da vida? Qual foi a minha trajetória? O que eu já passei? Quais são as dificuldades que eu já venci? E ir se conhecendo, mas eu ainda preciso mudar muito. O que eu preciso mudar? O que eu ainda teimo em reincidir? Então, essa humildade é o autoconhecimento, é a autoconsciência.
é entender a nossa imperfeição, a nossa singularidade, é se apossar da nossa filiação de Deus e entender em que ponto dessa caminhada nós estamos e o que nós podemos fazer para andar melhor. E quando ele fala em pobres em espíritos, também você pode interpretar como a pobreza, como a pobreza a pobreza material, né? É a gente desapegar da matéria em detrimento do espírito. É saber o que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem, para que o ter não suplante o ser, para que a gente não passe a vida inteira buscando ter em detrimento do ser. Então, quando a gente fala... Ixi, derramei aqui. Quando a gente fala em pobreza material, a gente precisa ver como que nós estamos nessa equação. Como que a gente pode, no mundo de hoje, possuir sem ser possuído? Porque riqueza não é defeito, nem pobreza é virtude. Então, como que nós estamos equacionando o ter e o ser? Como que nós estamos entendendo o que é essa humildade em espírito? E aí ele fala: bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então, logo no início, nessa primeira afirmação, ele já vem nos falando que o final da história é o reino dos céus. Que a gente começa pequenininho, subindo, mas a gente chega lá. Que nós chegaremos lá. Então, o começo, ele já nos promete essa conquista desse reino dos céus. E aí ele continua: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. E o que ele nos traz nessa afirmação? Ele nos traz a condição de espíritos em sofrimento, porque nós ainda estamos vivendo, infelizmente, a didática de aprendizado nosso, de acordo com o mundo que a gente vive, de provas e expiações, ainda é de sofrimento. Então, ele falou assim: bem-aventurados os que sofrem. Por quê? Porque se nós estamos sofrendo, nós estamos direcionando o nosso caminho para uma outra direção, através do aprendizado da dor, através do aprendizado do sofrimento. Porque você só evolui com sofrimento quando esse sofrimento te educa. Então, quantas vezes a gente assiste, quantas vezes, especialmente na nossa profissão, pessoas que estão na terminalidade, que estão na beira da morte, completamente sadios, que entenderam a função daquela doença, que entenderam a trajetória da sua vida. E quantas pessoas que sofrem e não saem do lugar, e não entendem o porquê, e as provas vão se repetindo. Quando não se passa de ano, a gente tem que fazer provas, e as provas vão se repetindo. Quando Jesus nos fala: bem-aventurados os que sofrem, saibam sofrer, saibam entender a dor, porque todos serão consolados. E aí ele continua: bem-aventurados os mansos. Manso é tudo, é o que falta no nosso dia a dia. É o que falta para todos nós. Se existe uma doença hoje na humanidade, é a doença da impaciência. Especialmente hoje que a gente está tudo online, a gente quer tudo rápido. Então a gente passa uma mensagem, quer que a pessoa esteja a postos, ali, à nossa disposição, para responder às nossas mensagens. A gente quer tudo de imediato e a gente se impacienta. Vamos pegar uma fila, né? Uma fila de supermercado, uma fila de... alguma fila. O que está todo mundo? Batendo o pé, olhando para aquela pessoa, coitada, que está ali trabalhando, e todo mundo lá olhando para a cara da pessoa, né?
Vai ou não vai? Então, nós não temos paciência. Manso. Manso, exemplo maior de mansuetude foi Jesus, em momento nenhum. Só quando ele entrou no templo e que ele não se revoltou, ele demonstrou que não era aquilo que deveria ser feito naquele lugar. Então, hoje nós vivemos uma vida de violência. Tudo é violência, né? Violência contra a criança, contra o idoso, cada vez mais leis. Nós temos cada vez mais leis de proteção. Proteção à criança, proteção à mulher, proteção ao idoso, proteção aos animais. Proteção de quê? De violência. Porque nós estamos cada vez mais violentos. Porque se fôssemos mansos, não precisava de tanta lei. Lei. Hoje as coisas de saúde são resolvidas na justiça. Tudo é resolvido na justiça. Por causa da violência. Por causa da violência. Em tudo. Pessoas se matam num trânsito sem nunca ter se conhecido. Pela violência. E Jesus nos fala mansuetude, tolerância. E aí fala assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que terra? Que terra que a gente vai herdar, se for manso? A terra prometida. A gente está em um mundo de expiações e provas, mas a gente sabe que tudo é progressão, nada estaciona na natureza. E todos nós estamos progredindo, como fala Jesus no sermão profético. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E ninguém estaciona. Então, estamos em plena transição planetária, que teve um mês aqui que falou só sobre transição planetária. Né? Porque é o que está acontecendo. E o que é? É uma morada melhor que está se aproximando. Só que para morar para ter o acesso a essa nova morada, tem que ser manso, não pode ser violento. Porque lá não vai ter violência. Porque chega um momento em que não tem como habitar o mesmo espaço, o manso e o violento. E está acontecendo isso na Terra. Então vai chegar um momento que não tem como estarem unidos no mesmo local, no mesmo ambiente. E aí quem for manso vai habitar um mundo melhor, e quem não for vai habitar um mundo na proporção da sua evolução espiritual. Isso é misericórdia divina, isso é justiça divina. Quando Jesus fala, irá para a escuridão, no ranger de chorar e ranger de dentes, é isso que a gente está chorando, rangendo os dentes, sofrimento, é guerra, né? É violência, é insegurança. Então, herdar a terra significa herdar um mundo melhor de acordo com a nossa condição espiritual. Mas, para isso, eu preciso ser manso, eu não posso ser violento. E aí Jesus continua falando, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Então, aqui ele fala, sede e fome, é muito inteligente. Jesus é muito inteligente. Porque ele nos traz condições que são essenciais à nossa matéria. Mas ele completa, de justiça. Sede e fome de justiça. Então, quando a gente tem sede e fome, é a condição básica para a nossa existência material. E nós precisamos da água. E Jesus nos traz, quando naquele poço de Jacó, para aquela mulher samaritana, ele fala, eu vos dou a água que descendenta, que nunca mais terás sede. Nos mostrando que não é água física, que a gente toma, daqui a pouco tem sede e tem que tomar novamente. É aquela água que hidrata o nosso espírito, que nos faz entender e assim nos direciona, e assim nós não teremos mais sede. E ele fala, eu sou o pão da vida. Quem tê-lo não terá mais fome. E o que é ter sede e fome de justiça? É entender o que é justiça, o que é real. Nós estamos vivendo uma crise que vai só aumentar,
que é o não entendimento do que é real. Nós estamos vivendo num mundo de ilusões e cada vez pior, que vai chegar um momento que a gente não vai saber o que é real, o que é ilusório, que já estamos vivendo isso no nosso dia a dia. Então, quando Jesus nos fala no sermão profético que virão falsos cristos e falsos profetas, não significa em igrejas, só em igrejas, aqueles que pregam, não, em todos os lugares. Falsos profetas são aqueles que nos desviam do caminho certo, são aqueles que nos desviam da verdade. E a humanidade está cada vez mais susceptível a se desviar. Eu vou falar um exemplo que aconteceu agora, recentemente. Então, nós tivemos o mês do Outubro Rosa. Outubro Rosa é um mês que todo mundo se volta para falar de uma doença que é o câncer de mama. Uma doença que atinge no Brasil mais de 74 mil mulheres por ano. Uma doença que mata e que é completamente curável, acima de 95%, se diagnosticado a tempo, diagnosticado cedo. E esse diagnóstico precoce depende de um exame simples, barato, que é a mamografia que deve ser feita em todas as mulheres acima de 40 anos. Ponto. Essa é uma informação que salva vidas. E a gente luta, a gente batalha isso ano após ano. As instituições de saúde, os profissionais de saúde, a gente vem pregando isso, a gente vem falando incansavelmente. Aí vem alguém, pega o celular e fala que câncer não existe. Quanto mais de 700 mil mulheres morrem ao ano no mundo por câncer de mama. Quase 18 mil mulheres morrem no Brasil. Tudo bem, problema nenhum. Porque a internet hoje te dá liberdade. Qualquer um pode falar o que quiser, sem problema nenhum. Eu sou isso, câncer é inflamação, não existe, as pessoas não morrem, não existe. Perfeito, fala o que quiser. O problema não é esse. O problema é que as pessoas acreditam. As pessoas acreditam. As pessoas chegam no consultório no dia a dia e falam: doutora, eu não vou fazer mamografia, porque dá inflamação, porque câncer não existe. A gente ouve isso de pessoas que você vem anos após anos falando. Confunde. Isso é um exemplo. É um exemplo de tantos outros exemplos. Foge à racionalidade, gente. A gente precisa, o que a gente ouve, a gente precisa. Conhecereis a árvore pelo fruto. Quem é essa pessoa? Que experiência que essa pessoa tem? Onde que ela se embasa? É uma profissional, estuda, é especialista, faz especialização? Porque não é fácil. O conhecimento ele vem de forma muito rápida. Todos nós, para atuarmos, a gente tem que estar se conhecendo, reciclando todos os momentos. É muito esforço, é muita dedicação para alguém desconstruir o que tantas pessoas constroem com esforço e sacrifício. Mas as pessoas acreditam, porque é melhor acreditar nisso. E isso são exemplos mil, meu Deus. Estou falando da área da saúde. E quantos outros? Então, a gente vê milhões de seguidores seguindo o nada, seguindo pessoas que são bandidas, que têm uma história de vida horrível. Mas não se olha, Jesus nos dá o caminho das pedras. Orai e vigiai. Orai e vigiai, vigiar, vigilância. Mas a gente não acredita em tudo, porque é tudo muito mais rápido. Opa! Né? Essa sabe tudo? Vamos lá. Então, isso é muito preocupante. Hoje a gente não consegue atender um telefone. Então, se você abre sua caixa de e-mail, 90% você vê que são tentativas de golpe. Hoje você liga um gerente do banco, você não sabe se é ou não é.
Então a gente está vivendo uma crise de confiança, isso é horrível, porque a gente não tem segurança. A gente não tem segurança nenhuma e isso vai ficando cada vez pior. Mas somos nós que alimentamos, porque nós não raciocinamos. Mas isso é real? De onde vem? Qual a fonte? Qual o fruto que isso produz? Então, o que é bom e o que é ruim? O bom traz coisa boa, o ruim traz coisa ruim, é simples assim. Ah, não, mas, né? O açúcar é ruim, mas é gostoso, e ponto. A gente vai pelo gostoso, não vai pelo bom. Então, isso é preciso, essa sede e fome de justiça é isso, é buscar o que é real, é a gente ter a nossa própria opinião. O mundo pode ir todo mundo para cá, é feito manada, normose, é tudo normal. Todo mundo pode ir para lá, mas eu não vou, porque eu não acredito nisso. Não, mas tem que ir, porque é igual a moda, né? Então, a melhor moda é a que cobre os defeitos e mostra as virtudes, não é a que está todo mundo usando. Então, todo mundo pode estar usando uma coisa que não combina nada comigo. Mas tem que usar, porque é moda. Então, cada vez mais existe esse discernimento. Cada vez mais a gente ouve Jesus falando nos nossos ouvidos. Cuidado, muitos falsos profetas, muitos falsos cristos falando que eu estou ali, estou acolá. Não estou, eu estou dentro de você. Escuta, né? Escuta a minha voz. E aí ele começa, essa justiça é a buscar a fé. O que eu acredito? Fé raciocinada. Fé raciocinada. Fé raciocinada é eu acredito por isso, por isso, por isso. E isso faz sentido. Faz sentido para mim. Total sentido para mim a reencarnação. Eu não consigo enxergar a justiça divina e a misericórdia de Deus sem múltiplas vidas, sem múltiplas oportunidades. Então, acredito piamente. Como 2 e 2 são 4. Eu acredito. Porque para mim faz sentido. Então, quando você faz sentido para você, não é porque o outro falou, não, isso é mistério de Deus, isso não pode falar. Não, isso faz sentido. Isso é fé raciocinada. Aí Jesus continua, bem-aventurados, aí ele já começa, já pediu para você ser humilde, já pediu para você saber sofrer, porque você vai ser consolado, né? Já pediu para você ser manso, já pediu para você ter uma fé raciocinada, né? Para você ser saciada pela justiça, e aí ele já traz o outro no meio da jogada, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, para seguir nessa caminhada, tem outra pessoa ao lado, né? Porque ninguém nasceu para ser sozinho, e o outro é motivo da nossa evolução. Aí ele fala, bem-aventurados os misericordiosos que receberão misericórdia. Então, a forma como eu trato o outro, a misericórdia que eu tenho com o outro, a paciência, a tolerância, a forma como eu enxergo o outro como um ser individual, singular, imperfeito, em construção, eu, da mesma forma, também vou receber. Então, se eu tenho, aí vem o Pai Nosso, perdoar as nossas ofensas assim como eu perdoo, né? Então, aquela parábola que o empregado, o empregado devia muito ao Senhor, uma grande quantia, o Senhor perdoou, mas ele não perdoou o amigo que devia uma pequena quantia. O que aconteceu? O Senhor veio e cobrou ceitil por ceitil. Então, para a gente realmente adquirir esse reino dos céus, eu tenho que olhar o outro. E a minha forma de tratar o outro também vai refletir em mim. Então, se eu não preciso de nada, eu não dou nada. Preciso de nada? Para que eu quero? Mas nós precisamos. Nós não somos dependentes, nós somos interdependentes. Eu preciso que alguém limpe aqui, para que a gente possa estar aqui. Alguém limpou. Então, a gente precisa que alguém preparou. Para a gente estar aqui, muita gente se mobilizou. Não é simplesmente você chegar aqui, sentar e sair. Tem água no bebedouro, tem luz elétrica, né? Tem limpeza. Existe uma mobilização. E aí eu participo, não participo, como é que é? Eu só sou espectador. Então, olhar ao redor. O que eu posso fazer? Se eu quero, eu preciso também fazer.
E Jesus falou a regra básica: fazei ao outro aquilo que gostaria que vos fizesse. Isso é ser misericordioso e receber misericórdia. Então, muitas vezes a gente recebe ingratidão, mas não tem problema. O problema é o que você faz, né? Sede misericordiosos, porque receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, depois de tudo isso, a gente já começa a enxergar um pouquinho mais, né? Então, a gente já começa... Porque para nós ainda, para a nossa capacidade, a gente não consegue ainda entender totalmente a Deus. Né? A gente não consegue entender e ver a Deus na sua pureza. Se perguntar assim, como é que cria os espíritos, né? Tem coisa que a gente não consegue ainda entender pela nossa capacidade de entendimento. Então, muitas vezes no Evangelho, na literatura espírita, eles nos falam, não existem palavras que traduzam isso para o entendimento de vocês. Então, quando a gente vai se limpando, quando a gente vai adquirindo virtudes, a gente vai ampliando a nossa visão. Então, numa água lamacenta, você não vê o fundo do rio. Mas vai limpando um pouquinho, você já vai vendo um peixinho aqui, um peixinho ali, daqui a pouco você vai vendo tudo. Então, a partir do momento que a gente vai adquirindo essas virtudes, nós vamos conseguir enxergar mais, né? Então, os limpos de coração que verão a Deus, que terão um maior entendimento. E assim, vai subindo a montanha, vai enxergando mais o horizonte. É como você está no avião e você vai você só vê nuvem, né? Passar as nuvens, aquele céu maravilhoso. Né? E assim, a gente vai até conseguir enxergar o todo. E ele continua, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas já falou para ser manso, né? E agora ele fala, já numa fase bem, né, bem pertinho do alto da montanha, pacificador. Manso é uma atitude, manso é comigo. Eu preciso ser manso. Mas pacificador é gerador de paz. Aí é o meu fazer. Porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, já está na classe dos co-criadores. Já vai participar. Já vai entrar no jogo. Né? Então, você está fazendo um estágio, já aprendeu, meu filho, agora vai fazer. Toma, que a responsabilidade é tua. Né? Pacificar. Né? Pacificar é gerar paz, é evangelizar, é tornar o mundo melhor. E todos nós temos essa função de cocriação. Então, pacificador, aí já estamos no filhos de Deus. Filhos de Deus significa aquele que faz a vontade do Pai. E ele continua terminando falando assim, bem-aventurados os perseguidos por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, a partir desse momento, pode falar, é certo, é errado, as pessoas podem criticar, o mundo pode criticar, estou nem aí. Porque é isso que eu creio, porque é isso que eu faço. E aí, você pode ser perseguido, porque você já adquiriu o reino dos céus em você. Porque você já conectou criatura, criador. Porque nós temos esse exemplo em Paulo de Tarso, quando ele fala, não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Porque quando você aceita, quando você tem uma certeza em você, nada te move. Mas quando a gente está meio na gelatina, uns traz para um lado, outros traz para o outro, um dia azul, outro dia verde. Mas quando aquilo entra em seu coração, e quando você entende a proposta, porque a proposta de Deus ao enviar Jesus é a proposta do amor, de aproximação do filho ao Pai. E ele não exige nada. Ele não exige que você seja Marte. Ele não exige que você seja crucificado de cabeça para baixo. Ele exige que você
Siga os exemplos de Jesus, que foi ele falou, assim como eu, fazei tu. Que vos ame, eu te deixo vos deixo um novo mandamento, que vos ameis, assim como eu vos amei. Que vocês façam aquilo que eu faço. E nesse momento da humanidade, a gente precisa lutar com os nossos bichos internos, com o orgulho, com a vaidade, com o egoísmo, com o materialismo, com o ter superando o ser. Então a gente vê cada dia tem um tipo de tratamento para embelezar. É peeling disso, é peeling daquilo, é peeling de formol, é pá. Tudo bem, perfeito. Mas por que investir tanto no ter e a gente investe tão pouco no ser? Ser melhor, ser mais simpático, ser mais delicado, ser mais misericordioso. Porque eu não vi ninguém que depois de morto a pessoa comenta: nossa, fulana morreu, que pele linda que fulano tinha. E aquele cabelo, né? Sedoso, maravilhoso, magrinha. Quem que lembra disso? Mas o que fulano fez e que deixou no meu coração, isso todo mundo lembra. E é isso que a gente vai precisar. Dessa gratidão, desses bons fluidos. É isso que a gente busca. Então, que a gente se conscientize, que a gente enxergue o mundo que nós estamos vivendo. É um mundo que ilude, são muitas luzes a nos confundir e vai ser cada vez mais. Porque foi isso que Jesus falou. Então, que a gente saiba o que nós buscamos, para que a gente, quando a gente sabe o que busca, direciona o nosso caminho, direciona a nossa marcha, para a gente não ficar como cegos, guiando os cegos, sem saber onde a gente quer ir, sem saber onde a gente quer chegar. E aí, para finalizar, eu trago uma mensagem de Emmanuel, que nos fala no livro O Espírito da Verdade, da FEB Editora, através da psicografia de Chico Xavier. E ele fala assim: a cada criatura que desperta em mais altos níveis da fé raciocinada, soa a interpelação do Senhor como sendo convite às obras em que se afirme a caridade real. Assim, escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Analisa o que fazes, observa o que dizes, medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Que resposta forneces à indagação do Senhor? Quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado. Serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te de que o verbo da verdade incide sobre nós, cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? Muito obrigada.